Boa noite, igreja. Só um pouquinho, que eu sou carioca, eu gosto de bagunça, né? Aí, de novo, eu vou perguntar boa noite, vocês falam mais alto, tá bom? Boa noite, igreja. Muito obrigado. Queridos, eu queria conversar com vocês de uma mensagem que tocou meu coração essa semana. Minha esposa viu como foi difícil fazer essa mensagem. O pastor também comenta que quando nós vamos pregar, tudo acontece durante a semana, né? É doença, é parto, é tudo que acontece, literalmente parto, que no meu trabalho tem partos. Mas quando acontece essas coisas, quer dizer que tem algo do Senhor para acontecer. E essa mensagem, ela falou muito ao meu coração, e eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Eu estou usando agora um uniforme que eu usei quando eu pedi a mão da minha esposa em casamento. Então, hoje estou fazendo 1 ano de casados com aquela linda donzela ali, Gemima. Tenho muito mais que eu mereço, tá bom? Mas ela tem me aturado, agora completando 1 ano. Eu vou pedir para você abrir a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, no capítulo 20. Vamos ler do verso 1 até o verso 12. Queria que você acompanhasse comigo. Minha versão é a Nova Versão Internacional, a NVI. Se você achou, diga amém. Se você não achou, diga misericórdia ou EBD. Todo domingo, às 10 horas da manhã, você pode estar aqui presente com a gente. 2 Crônicas 20, do verso 1 ao 12, ele diz o seguinte. Vou só esperar um pouquinho, porque eu estou vendo páginas ainda dobrando. Agora sim, vamos lá. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá: um exército enorme vem contra ti, de Edom e de outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Josafá levantou-se na Assembleia de Judá e de Jerusalém, no templo do Senhor, na frente do pátio novo, e orou: Senhor, Deus dos nossos antepassados, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos do mundo. Força e poder estão em suas mãos, e ninguém pode opor-se a ti. Não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes de toda a terra perante Israel, o teu povo, e a deste para sempre os descendentes do teu amigo Abraão? Eles a têm habitado e nela construíram um santuário em honra a teu nome, dizendo: se alguma desgraça nos atingir, seja o castigo da espada, seja a peste, seja a fome, nós nos colocaremos em tua presença desde diante deste templo, pois ele leva o teu nome, e clamaremos a ti em nossa angústia, e tu nos ouvirás e nos salvarás. Mas agora, aí estão os amonitas, os moabitas e habitantes dos montes de Seir, cujos territórios não permites que Israel invadisse quando vinha do Egito. Por isso, os israelitas se desviaram deles e não destruíram. Vê agora como estão quando estão retribuindo e virem expulsar-nos da terra que nos deste por herança. O nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Até aí. Vamos orar? Senhor, graças te damos por mais um domingo, por mais uma vez podermos estar na tua casa, Pai. Nós te pedimos agora graça, Senhor, nós te pedimos para que o Senhor fale através de mim, para que não sejam palavras minhas, mas sejam palavras do alto, Pai. Que o coração aqui aflito, o coração que esteja aqui exausto, Senhor, ele venha encontrar graça no teu nome, Pai. Nós te pedimos para que o Senhor conduza este momento, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amigos, agora eu quero falar com vocês de um tema que foi muito relevante para mim
nesses quase 2 anos que eu estou aqui. Em abril eu vou completar 2 anos que estou aqui no Rio Grande do Sul. Já posso ser chamado de cariúcho, como o pessoal chama. Que o tema diz o seguinte: o que fazer quando não sabemos o que fazer? Em muitos momentos da nossa vida vai ter momentos, vai ter dificuldades, vai ter coisas que vão afligir nosso coração e não vamos ter respostas, não vamos saber o que fazer. Aqui Josafá ele se encontra num momento que tem 3 povos contra ele, 3 povos querendo aniquilar o povo ali de Judá, e Josafá ele não tem resposta. Agora você pensa no nosso momento de hoje, nós olharmos para a nossa nação, para o nosso território e pensar que temos um presidente e olhar com uma grande destruição perante acontecer e ele falar que não sabe o que acontece, o que vai fazer daqui para frente. Imagina o coração daquele povo. Imagina o coração de Josafá para falar para aquele povo que agora ele não sabe o que fazer. E em muitos momentos, quando vem a dificuldade grande, quando aperta, dificuldade financeira, dificuldade na família, aqui Josafá ele estava prestes a enfrentar uma guerra. Mas em muitos momentos da nossa vida vem dificuldades grandes e vem todas de uma vez. Vem o luto, vem dificuldade financeira, vem transtornos que não estavam preparados para acontecer, mas vem todas de uma vez. E a gente se encontra naquele momento que, o que eu vou fazer? Josafá ele se encontra nesse momento. Josafá ele vem de agora a gente vê reis, os livros de crônicas, reis que não eram tementes ao Senhor, reis que botavam ídolos no meio de Israel. E aí Josafá é um rei diferente. É um rei que ele derruba os postes aos deuses pagãos. É um rei que agora ele traz o nome do Senhor à frente daquele povo. E aí Josafá ele para na frente daquele povo e diz assim: olha, nós precisamos buscar o Senhor. Algumas coisas aqui com Josafá nós vamos aprender do nosso tempo de hoje, o que fazer no meio da angústia, no meio da aflição, no meio da falta do dinheiro, no meio da doença. Aqui Josafá ele nos ensina que questões espirituais de ajudas do alto. Hoje nossa geração, a minha geração, ela se encontra num tempo que agora é dos coaches, de pessoas que têm aquelas chamadas autoajuda, de livros para que você possa se ajudar, ou pessoas que sabem tudo e agora eu vou te passar a chave da sua melhora. Mas não é assim. Com Deus não é assim. Nós não precisamos de autoajuda, nós precisamos de ajuda do alto. E Josafá ele entende isso, que não é a força do braço, a força do exército de Israel que vai libertar aquele povo, mas é a força do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Então vamos aprender agora. A primeira coisa que nós precisamos aprender de coisas espirituais que vamos aprender ali com Josafá é que quando a coisa apertar, quando não sabemos o que fazer, nós precisamos buscar ao Senhor. Leia comigo ali o verso 3, ele diz o seguinte: então Josafá teve medo e se pôs a buscar o Senhor e pregou um jejum em todo Judá. Ali nós vemos agora um rei que tinha um grande poderio bélico, um rei que mudou ali Israel, tirou os altares, fez tudo que era possível ali para botar o povo ali com uma força boa como povo. Mas aí a gente vê agora um rei com medo. Muitas vezes nós vamos ver autoridades, pessoas que têm todo o dinheiro, todo o aparato bélico, todas as coisas, e vão ter medos. Vai ter momentos que a dor vai apertar. Eu sou enfermeiro, eu cuido de pessoas, eu cuido do ser humano. Muitas vezes já salvei vidas lá no hospital que eu trabalho. Mas quando teve o diagnóstico da minha mãe, eu não pude fazer nada. Foi uma coisa que me paralisou, eu tive medo naquele momento. Muitas vezes a gente vai passar por dificuldades, por questões que a gente vai ter medo. E aí Josafá ele teve medo ali e ele fala o seguinte: olha, nós precisamos buscar ajuda do alto. Então Josafá ele fala com o povo: olha, nós precisamos fazer o quê? Um jejum. Nós precisamos tirar a nossa força, a força do nosso braço, o poder da nossa carne,
Só assim que nós vamos conseguir atravessar esse vale. Josafá, ele busca o Senhor, ele chama o povo e ele diz assim: se antes de reunir o aparato bélico, muitas vezes a gente, quando vem o não, quando vem a dificuldade, quando vem o dia mal, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É fazer planilhas, é buscar ajuda, é pegar o celular e ligar para alguém para ver o que pode fazer. A gente tenta, nos próprios meios, resolver aquele problema, não é? Algum tempo atrás, eu estava com um problema financeiro, e aí eu fui na força do meu braço, veio o empréstimo CLT. Não faça isso. Mas aí, alguns momentos da nossa vida também vai ter dificuldades que a gente vai querer planilhar, a gente vai querer pegar um empréstimo, a gente vai querer buscar uma ajuda de pessoas que estão do nosso lado, vai querer ligar para pessoas que talvez não tenham o que falar para a gente. Mas o Josafá, ele faz o seguinte: em vez dele fazer aquele gabinete de crise que temos visto atualmente em questão de guerras militares, a gente viu isso no nosso país, quando teve a questão da Venezuela, o nosso presidente fez o gabinete de crise, e muitas vezes nós vamos ver gabinetes de crise na nossa casa. Olha, precisamos resolver isso aqui. Mas muitas vezes os gabinetes de crise não vão resolver os problemas que a gente tem. A única saída que nós temos é a do Senhor. Josafá entendeu exatamente isso. Quando não sabemos o que fazer, no momento difícil, nós precisamos buscar o Senhor, em primeiro lugar. É a primeira coisa aqui o verso 3, ele já diz o seguinte: olha, Josafá estava com medo, e ele fez o quê? Buscou o Senhor. Ele não procurou o capitão do exército, ele não procurou o amigo que tem mais dinheiro, ele não procurou um rei distante que podia ser um aliado, ele buscou o poder do Senhor. Nós cantamos aqui: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza. Então, se nosso Deus é a nossa rocha, a nossa fortaleza, é Ele que vai lutar nossas batalhas. Segunda coisa que eu quero conversar com vocês está no verso 4. Pode deixar sua Bíblia aberta que nós vamos continuar nos versos. O verso 4 diz o seguinte: então Judá se congregou para pedir socorro do Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar o Senhor. Agora nós vamos entender uma coisa que muitas vezes a gente leva como carnal, como fraqueza, mas aqui é uma coisa muito espiritual que Josafá vai ensinar para a gente. Aqui nós precisamos pedir socorro. Muitas vezes a gente quer lutar nossas batalhas sozinhos, nós queremos levar na força do braço, a gente quer levar como se nada tivesse acontecido, ou não vou levar para minha família porque isso eu vou resolver. Eu vim de uma geração que as minhas dificuldades, ou nós homens, não podemos chorar, não podemos ser vulneráveis, não podemos mostrar fraquezas perante a nossa família. Se eu estou com um problema, esse problema é meu, eu não posso levar para minha família porque esse problema é meu. E aqui Josafá faz uma coisa a palavra não veio, na contramão da nossa geração, da nossa existência humana, de que muitas vezes a gente quer ser o homem forte, o homem provedor, o homem que não tem falhas. A nossa geração, agora a gente vê que o homem é o homem, a gente vê os 300 de Esparta, aquele homem brigador, aquele homem herói de guerra que tem que resolver e vai brigar. Mas muitas vezes no reino de Deus, o homem que briga, o homem que guerreia as lutas é o homem que fica de joelhos, que pede socorro do alto. Josafá entendeu e ele... Então Judá se congregou para pedir socorro. Olha, não temos o que fazer, eu preciso de ajuda. Aqui nas sextas-feiras nós temos um grupo de apoio. E aí você não precisa ficar com essas dores que você tem só para você. Precisamos buscar a ajuda do alto. Josafá entende exatamente isso. Ele buscou o Senhor, ele fez o jejum, e agora, olha, povo, nós precisamos de ajuda. Nós somos fracos, eu não consigo, com a força do nosso império, do nosso poderio bélico, resolver esse problema.
eu preciso de ajuda. Então, Josafá, ele pede exatamente isso de pedir socorro a quem pode ajudar. Muitas vezes a gente tem que ser inteligente nas nossas pedidas de socorro também, né? Não é qualquer um, né? A gente gosta de falar muito dos nossos problemas, da nossa vida para qualquer um, para quem passa na rua, para o nosso vizinho, para as pessoas que não podem nos ajudar realmente. A gente quer falar para todo mundo, mas o único que pode nos ajudar, muitas vezes, é o que a gente busca por último. Josafá entendeu que, olha, quem vai resolver eu tenho que buscar primeiro. Primeiro, como é que a palavra diz? O primeiro mandamento é qual? Busca o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. O segundo é semelhante a esse, amor teu próximo. Aí vai dizer exatamente a segunda coisa. A segunda coisa é a segunda coisa. A primeira coisa que a gente tem que fazer é buscar o Senhor, teu Deus, acima de todas as coisas. Amar o Senhor, teu Deus. Quem ama, procura. Quem ama, sabe onde encontrar. Josafá entendeu que, olha, eu preciso de ajuda, mas eu não preciso de qualquer ajuda. Eu não preciso de um aliado que vai vir e vai nos ajudar. Eu preciso do Senhor dos Exércitos. E na nossa vida nós precisamos do Senhor dos Exércitos. Nós precisamos, naquele momento que a gente não sabe o que fazer, no meio daquele diagnóstico e já tirar nossas esperanças, no meio da dor, do luto, a gente precisa pedir socorro ao Senhor. Agora eu vou pular para o verso 12, para a gente entender agora uma coisa muito importante que é relacionada ao pedido de socorro. O verso 12 a gente vai ler o seguinte: porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Aqui nós falamos sobre a questão de o homem ser o homem, o provedor, de ser aquele homem forte, não querer falar sobre fraquezas, mas aqui o povo e Josafá, ele fala assim, ó, nós precisamos mostrar vulnerabilidade perante o Senhor. Muitas vezes a gente vem com aquelas orações prontas, a gente ora pelas dificuldades gerais, pelas dificuldades de todo mundo, mas aquilo que dói o nosso coração a gente não leva ao Senhor, a gente não se faz vulnerável, a gente não quer mostrar nossas fraquezas, tirar a nossa capa, a nossa máscara, de que muitas vezes a gente bota aquela máscara de que está tudo bem, de que está tudo certo com a minha vida, que eu sou o forte, mas aí quando vai deitar no travesseiro, o coração aperta. Josafá entendeu que, olha, eu sou um rei poderoso, eu sou um rei cheio de exército, cheio de dinheiro, mas eu preciso ser vulnerável. A minha riqueza aqui não vai me ajudar em nada. Muitas vezes o nosso dinheiro não vai nos ajudar em nada. Como eu falei, eu não pude ajudar minha mãe e eu tinha, como profissional, eu tinha recursos, mas eu não pude ajudá-la. E aí o que eu vou fazer? Eu precisava ser vulnerável. Muitas vezes nossas dores vão nos deixar vulneráveis, vão nos mostrar quem nós somos. E aí esse quem nós somos, nós precisamos mostrar ao Senhor que cura, ao Senhor que liberta, que olha a profundeza do nosso coração, aquele coração que está cheio de dores, e fala assim, filho, deixa eu cuidar de você. Lembra que o Novo Testamento vai dizer o quê? Meu fardo é leve. Coloquem sobre mim todos aqueles que estão cansados, sobrecarregados, de carregar suas pesadas cargas. Venham a mim que meu fardo é leve, sou manso. Lembra? A gente muitas vezes esquece de ser vulnerável e botar o fardo no Senhor. A gente cantou aqui, não tenha sobre ti nenhum trabalho qualquer que seja, pois somente um é muito pouco para ti. Aí que Josafá ele falou exatamente isso aqui, ó. Não há forças para resistirmos a essa grande multidão. Josafá está falando exatamente isso aqui, ó. Na nossa força não dá. Na nossa força não vai. Na nossa força a gente é fraco. E a Bíblia vai dizer o seguinte, lá em Paulo vai dizer assim, na minha fraqueza, quando estou fraco é que sou forte. Mas eu sou forte quando o quê? Quando eu procuro o Senhor. Quando eu mostro a minha fraqueza, eu sou vulnerável e mostro ao Senhor, olha Senhor, eu não tenho o que fazer.
Josafá entendeu exatamente isso. Olha, na minha fraqueza eu vou ser forte com o Senhor. E aí, muitas vezes, a gente vai precisar admitir algumas coisas. A gente vai admitir, Senhor, eu já tentei. A gente vai precisar falar para o Senhor, eu não consigo. Senhor, é maior do que eu. E aí, situações saírem do nosso controle, sair do poder da nossa mão, muitas vezes machuca. Entender que você não pode fazer mais do que você já fez, dói. Coisas saírem do meu controle me machuca. Mas nós temos um Senhor que não perde o controle de nada. Um Senhor que luta nossas guerras. Um Senhor que é forte, poderoso na batalha. Josafá entendeu que o Senhor, a nossa fortaleza, o nosso libertador, é o Deus que vai nos tirar, nos livrar, nos ajudar no dia mau. Quarta coisa que eu quero conversar com vocês, ele está no verso 15. A gente não leu esse verso, então preste atenção na sua Bíblia, vamos ler juntos. Mais adiante, só um minuto. Aqui. Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é do Senhor, mas é de Deus. Josafá entendia de quem era a batalha. Josafá entendeu de quem era a guerra. Tem um louvor que eu gosto muito, que é Assim que eu luto as minhas guerras, que é de joelho que a gente luta nossas guerras. E Josafá entendeu exatamente isso, que não é da força do braço, não é dele a guerra, não é do povo, é do Senhor. Josafá ele tinha falado com o Senhor, a gente leu o texto. Josafá ele falou o seguinte: Senhor, lembra que o Senhor não deixou a gente destruir esses povos, a gente teve que passar por eles, o Senhor nos deu essa terra, o Senhor fez a gente passar, agora a gente vai ser derrubado, a gente vai ser acabado, a gente vai ser aniquilado por esses povos que a gente não pôde destruir naquele momento, Senhor. E aí o Senhor se mostra ali um Deus que está com ele, um Deus que esteve com o povo ali no Egito, que foi a coluna de fogo, a nuvem que pairava, o Deus que deu as codornizes, que deu o maná, o Deus que não deixou faltar em momento nenhum, o Deus provedor, é o Deus que também batalha guerras que não podemos travar. É um Deus poderoso que no momento da angústia, no momento da escassez, no momento da fome, é um Deus que provê, é um Deus que luta. A gente viveu aqui momentos de dificuldade. Vivemos todos juntos. Nós passamos por perdas significantes aqui na igreja. A gente passou por enchentes e em nenhum momento faltou nada. Tem pessoas que estão até melhores do que antes, né, da enchente. O Senhor é um Deus provedor, Deus que luta, um Deus conosco. Amém? E aí, para a gente encerrar, quando a gente não souber o que fazer, a gente precisa fazer uma coisa que agora está no verso 21. A gente também não leu, então leia comigo. No verso 21 ele diz o seguinte: E aconselhou-se com o povo e ordenou cantores para o Senhor, que vestidos de ornamentos sagrados e marchando adiante do exército, louvassem a Deus, dizendo: Rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aqui a gente vê que se a gente olhar pelos olhos carnais, se a gente olhar pela lógica humana, a gente acha que Josafá endoidou da cabeça. Mandar cantores, mandar aqui o grupo do louvor para à frente da batalha, à frente do pelotão de batalha. E aqui nós temos algumas pessoas das Forças Armadas. Não existe isso na nossa civilização, de mandar cantores à frente da batalha. Mas aqui a gente entende que não é uma guerra natural, não é uma guerra que podemos travar na força do braço. Josafá entendeu isso, e aí o que ele fez? Ele botou no fronte de batalha alguém que podia resolver
que era quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa agora louvar ao Senhor. Ali a gente tem uma coisa que é curiosa, porque em algumas guerras o povo de Israel ele vai mostrar uma força diferente. A gente vê em Jericó que a gente não foi na força do braço, não foi na batalha ali de espadas, mas foi na trombeta. E agora a gente vê aqui um povo que se une para louvar ao Senhor na frente da batalha. E ali o texto vai seguir e vai dizer que o louvor do Senhor ao Senhor confundiu aqueles povos que vinham atacar Israel, que vinham atacar Judá. E aí, sim, Josafá pôde ganhar aquele confronto, não na força do braço, não no mérito próprio, não no grande poderio bélico, mas na força do Senhor. Enquanto eles louvavam, a cadeia caiu, enquanto louvavam, os povos foram derrotados. Quando louvamos, nós clamamos ao Senhor. Josafá entendeu exatamente isso. Olha, eu preciso louvar o Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Se é para sempre, eles não iam ser derrotados ali, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Amém? Para concluir, vamos recapitular os temas que a gente aprendeu hoje. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa buscar o Senhor. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa fazer o quê? Pedir socorro. Quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa reconhecer a nossa fraqueza, ser vulnerável. Quando não soubemos o que fazer, a gente precisa saber de quem é a luta. A gente precisa saber quem está lutando por nós. E quando não sabemos o que fazer, nós precisamos clamar àquele que pode tudo. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Senhor, muito obrigado por este momento, Pai. Obrigado por nos fazer entender que não é na força do braço, não é pelo muito falar, pelas características humanas, ó Pai. Mas é só o Senhor que pode todas as coisas. E nós dependemos do Senhor, Pai. Se tem algum coração angustiado aqui, Senhor, um coração fragilizado, alguém que teve uma perda significativa, Pai, um coração triste aqui, Senhor, que o Senhor mostre a sua misericórdia, Pai. Seja com essa pessoa, seja um Senhor que cura corações feridos, ó Pai, que restaura laços, que restaura famílias, ó Pai. Senhor, que essas pessoas aqui venham sair com a Tua presença, Pai, entendendo que daqui para frente, na segunda-feira, não é na força do braço, mas é na força do Senhor, Pai. Nós pedimos isso em nome do Senhor Jesus. Amém.